Olá, estamos começando mais um KidCast, o seu podcast para toda a sua família. Eu estou aqui ao lado dele, que é médico, que é apresentador, que é amigo, Dr. Flávio. E aí, galera, beleza? Vamos embora para mais um episódio. Hoje vai ser especial, vai ser legal, de novo, né? Caramba, já passamos de 10 episódios, hein? Incrível, né? Parece que foi ontem aí. Que a gente começou, não foi? E aí a gente começa o nosso episódio, você já sabe, falando do pessoal que nos patrocina. E eu falo com muito carinho da Vinascer. A Vinascer tem aqui o meu amigo, tem a doutora Aline. Por quê? Porque assim como você, mulher, pode e tem o direito de escolher o seu obstetra, você também pode escolher o pediatra que vai estar na sala de parto com você, na hora que o seu presente mais especial, que é o seu filho, chegar. E o interessante é que não é só ali na sala de parto. Você começa a ter essas consultas ainda grávida, ainda ali no finalzinho das suas semanas de gestação, e aí você vai criando essa intimidade, esse vínculo com o pediatra, que vai acompanhar o nascimento do seu filho e depois ali todas as consultas que são necessárias. Então vai passar aqui agora na tela o Instagram da Vinascer, vai lá e conheça o trabalho do Dr. Flávio e da doutora Aline. E o nosso outro patrocinador é a Brau Bar Ponta Verde, a primeira Brau Bar aqui de Maceió, e a gente fala sem sombra de dúvidas que é a melhor. Então você mulher, você homem que gosta de se cuidar, vai na Brau Bar e viva o seu momento Brau Bar. Tá passando aqui agora o Instagram na sua tela, curte, compartilha, conheça os serviços e apareça por lá. Agora sim, nós vamos começar o nosso episódio. Por sinal, a convidada de hoje é cliente fiel da Brau Bar, viu? Olha, não é à toa que está aqui linda, com cabelo todo sedoso, porque lá tem escovas maravilhosas, unhas, manicures perfeitas. E a gente vai conhecer a nossa entrevistada de hoje, que é a doutora Rose, que ela é nefrologista pediátrica. Isso. Seja muito bem-vinda. Obrigada, meninos. É um prazer estar aqui, né, com esse amigo, né, que além de companheiro de trabalho é um amigo, e um prazer te conhecer também. Muito obrigada. Vamos conversar um pouquinho sobre a nefrologia infantil. Vamos lá. Ô, Rose, primeiramente, muito obrigado por você estar aqui. Você é muito fera, uma das melhores pediatras que eu conheço. Como nefrologista, então, nem se fala. É um crânio fora da curva, e eu tenho muito orgulho de poder compartilhar os plantões com você, que é só aprendizado. Agora, vou lhe dar uma dica, viu, Áurea? Uma sugestão. Me diz aí. Faça todas as perguntas que você quiser agora, porque depois que essa mulher começar a falar, ninguém fala. Sério? Quando ela ligar a metralhadora aí, não tem ouvido que aguente, eu e ela no plantão, e ainda depois, no final da manhã, chega o doutor João Aliás, você que não assistiu o episódio com o Dr. João Lorival sobre comunicação assertiva, assista, porque é uma aula. Então, não tem ouvido que consiga dar conta dessa senhora e de mim no mesmo plantão. Eita. Mas é com muito orgulho que eu tenho você aqui hoje. E assim, Rose, eu acho que você falar que os rins produzem um xixi, eu acho que quase todo mundo sabe isso. Né? Mas eu acho que os rins vão muito mais além do que isso, né? Então, para começar, fala um pouquinho a importância dos rins para a gente, desde o antes do nascimento e também ao longo da nossa vida. Então, os nossos rinzinhos, eles vão começar a se formar ali por volta da 5ª semana de gestação e vão começar a trabalhar de verdade por volta da 12ª. Então, são órgãos que vão, como disse o Flávio, muito além do fazer o xixi, né? São órgãos que trabalham para a organização do organismo, né? Para metabolização junto com os demais órgãos. Então, ele é produtor de alguns hormônios, ele faz a regulação do que a gente chama de homeostase do organismo. Então, são órgãos muito importantes e que o pediatra precisa estar orientado desde a consulta pré-natal, né, até a idade adulta, do que você vai fazer, quais são as repercussões, se você tem alguma alteração nesses rins. Quando a gente vai fazer, por isso que é tão importante a consulta pré-natal. Então, a consulta pré-natal com o pediatra, né, essa mãe ela vai ter uma noção à medida, porque ela já vai começar a perceber aí se todos os órgãos do seu filho estão em ordem, mas com relação ao rim, se você já tem alguma malformação estrutural.
Então, é a partir daí que o pediatra, ou ele vai, se ele tiver o domínio sobre isso, já discorrer para a mãe o que é que pode acontecer, né? Ou encaminhar para o nefrologista infantil, que é quem vai seguir na condução de uma possível malformação desse rim, tá? E é muito comum essa malformação do rim? Então, dentre os órgãos que apresentam malformação com mais frequência, o rim é um dos principais, né? Junto com o sistema nervoso e o coração, é o órgão mais frequentemente a gente tem malformações. O nosso rim, ele começa a ser formado no que a gente chama de porção caudal, dorsal da gente. Então, lá juntinho do pescoço. E é um órgão que migra durante a sua formação. Então, nessa migração para a região pélvica, né, para depois voltar, então é um rim onde a possibilidade de malformação é muito grande, tá? De malformação estrutural. Bem como nesse período de formação, se você tem um bebê que é prematuro, ele não completa a formação desse rim. Que eu acho que é aí onde a gente precisa. Hoje os estudos são muito maiores e todo pediatra precisa ficar de olhos bem abertos. Se eu tenho um bebê prematuro, uma boa parte dele não completou o que a gente chama de glomerulogênese, que é a formação das unidades de funcionamento do rim, tá? O rim de uma criança, ele nasce com aproximadamente 250 milhões de glomérulos. Se você tem um RN que nasce, um bebê que nasce prematuro, isso pode cair pela metade. Então, alguns bebês, eles vão conseguir completar esse processo mais à frente, mas não chegam a completar totalmente. Então, desde lá, do bebê que nasce até o bebê de termo, você pode ter muitas intercorrências aí. Então, o bebê prematuro que vai para a UTI, que passa muito tempo, além do rinzinho, né, não está pronto, certo? Como os demais órgãos, o pulmão, o coração não está da melhor forma, mas o rim, ele tem perdas lá na frente que antes a gente achava que não. Mas hoje os estudos mostram muito isso. A gente tem rins onde você precisa acompanhar essa criança, né, com mais frequência. Porque a possibilidade de outras doenças na vida adulta ou no começo da adolescência, a gente percebe que são maiores. Dentre elas, a hipertensão. Interessante, né, doutor Flávio? Porque, por exemplo, né, do que eu já ouvi falar, do que eu pesquiso, a gente ouve muito falar da questão do prematuro só do pulmão. Dependendo da quantidade de semanas que esse prematuro nasceu, o pulmão não está formado. E aí parece que tem uma injeção, né, para mães de gêmeos aí, né, que já tomam na gravidez, porque os gêmeos, uma gestação gemelar pode nascer, né, com mais frequência. Trabalho parto prematuro. Isso. Mas eu nunca tinha ouvido falar do rim. Na verdade, vai ter muita coisa aqui, provavelmente você nunca vai ter ouvido falar, por isso que é tão importante isso. O prematuro, ele não está pronto para nascer. Cérebro, olho, pele, rins, intestino, estômago, nada. Pulmão, coração, as veias, nada tá pronto para nascer. O período de formação de um ser humano não são 9 meses. Ele se forma, inclusive, depois do nascimento. Sim. Né? Então, de fato, os prematuros sofrem demais. Para o pulmão, existe como você tentar amenizar isso. Que são corticoides que são feitos em determinado período para quem tem risco de prematuridade, né? Trabalho de parto prematuro. Mas para os rins, infelizmente, não existe. Infelizmente não tem. E aí é importante a gente falar, né, Rô? Você falou muito em ver, descobrir, né, de identificar que há uma malformação estrutural renal antes mesmo do bebê nascer. E aí é importante falar quais são os exames que conseguem, né, fazer essa identificação. Hoje a gente tem muito mais diagnóstico porque o ultrassom ele é muito mais amplamente feito na rede pública mesmo. Né? Então, antes era um exame muito difícil da gente estar conseguindo no pré-natal. Hoje, uma mãe do pré-natal, mesmo no SUS, ela consegue fazer em torno de 3 ultrassons. Tá? Lógico, o ultrassom ele é um exame que a gente chama operador dependente. A pessoa tem que ser muito boa para ver essas malformações, mas algumas coisas a gente já consegue visualizar. O rim maior, o rim com hidronefrose fetal, tá? Rim com múltiplos cistos, em 1 ou em 2, nos 2, o rim único, aquele bebê que você não consegue localizar o rim. Então, tudo isso você já consegue ver e você já consegue fazer uma orientação prévia para essa mãe,
né? É indicação de parto cesáreo, é indicação, eu preciso fazer parto cesáreo por conta de um quadro como esse, de uma dilatação renal, eu posso esperar a gestação progredir. Então, aí entra a importância do pediatra ter conhecimento dessas doenças para conseguir orientar essa família, né? Para, da melhor forma possível, ela ser conduzida antes, durante e após o nascimento. Tá? Então, precisa realmente, com relação ao prematuro, o que a gente vê hoje é que todo prematuro, ele precisa ser seguido por um nefrologista, certo? O filho, por exemplo, o filho de mães hipertensas, que fazem o que a gente chama de retardo de crescimento intrauterino, ele muitas vezes ele não completa essa glomerulogênese lá na frente. Ele nasce, mas ele não completa. Então, como ele não completa esse estágio, ele tem uma quantidade menor de glomérulos. Então, se eu tenho isso, a possibilidade de uma doença na idade adulta de hipertensão é muito maior do que uma criança que foi de termo, ou mesmo um prematuro que a mãe não tinha hipertensão. Outros dados que podem falar de uma criança com alguma alteração renal. Pequena quantidade de líquido, grande quantidade de líquido, que é o oligodrâmino e o polidrâmino, que a gente chama, né? Então, tudo isso podem ser pistas para que eu tenha alguma disfunção nesse rim, tá? Entendi. Então, isso é muito importante a gente poder conversar com a família antes. Com relação à hidronefrose, é o que a gente mais vê. Os ultrassons, eu tenho hidronefrose, é num rim só, em dois rins, nos dois rins, é menino, é menina. Isso vai haver uma diferença para a forma como a gente vai triar e como a gente vai conduzir após o nascimento, certo? Então, tudo isso é importante que a família esteja ciente do que é que eu vou fazer. Vai nascer, preciso fazer logo ultrassom? Vou fazer ultrassom com quantos dias de vida? É preciso fazer logo? É um menino, eu tenho urgência? No menino, a gente tem uma patologia grave, que a gente chama de válvula de uretra posterior, que é uma patologia cirúrgica, que a gente precisa dar algum grau de resolutividade para ela nos primeiros dias de vida. Ou essa criança pode virar um renal crônico. Tá? Então, tudo vai depender da gravidade. E como eu te disse, como esse rim migra, a possibilidade dessas malformações realmente é muito grande. Tá? E ainda falando de prematuro, além de tudo isso, o prematuro geralmente fica internado, né, em UTI ou UCI. E lá eles recebem algumas medicações, eles recebem alguns dispositivos, eles eventualmente podem ter pressão baixa, pressão alta. E tudo isso pode... prejudicar ainda mais, esse rinzinho. Então, o bebê, quando ele nasce prematuro, muitos são feitos cateterismo umbilical, que aí você tem risco de algumas possibilidades futuras de doença lesionando esse rim. As drogas que você usa, entre os antibióticos, porque eles são nefrotóxicos, né? Então, ele já não consegue filtrar adequadamente pela própria prematuridade e ele recebe uma carga de drogas que são necessárias, sim, mas que não deixam de fazer lesão, tá? Então, tem tudo isso. Então, essa regulação no prematuro, ela é muito mais difícil, né? Principalmente quando vem esse monte de intercorrências nele. Então, o pulmão a gente arruma. Os outros órgãos você precisa seguir depois. Então, uma criança que foi prematura, ela tem que começar a ser aferida a pressão ainda no primeiro ano de vida. Né? A recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria é que a gente faça uma aferição de pressão na criança a partir dos 3 anos de idade na consulta pediátrica. Né? Que quase ninguém faz isso. Exatamente, porque medir pressão de criança é diferente de medir pressão de adulto. A gente tem manguitos adequados para cada tamanho, a gente precisa medir o tamanho do braço e adequar num gráfico. Então, a pressão da criança, a gente não diz que é normal, como dizem na maioria dos adultos, 12/8, não é. A pressão da criança, ela vai variar o seu percentil conforme a idade e a estatura dessa criança. E o sexo. Tá? E o sexo. Então, são 3 variáveis que a gente precisa. Então, a criança que foi prematura, o ideal realmente é que ela tenha essa pressão aferida o mais cedo possível. Porque você vai começar a visualizar algumas coisas que ficaram desse período. O que é que eu vou ter de sequelas? O tempo que vai dizer algumas coisas. Mas a gente precisa ficar atento. Estar atento para o que eu posso ter nesse momento numa criança dessa. Tá. O filho não nasceu prematuro.
A gestação normal, parto foi tranquilo, foi liberado para casa, tá tudo tranquilo. No dia a dia, o que a mãe precisa observar na criança para saber se ela tá precisando ali ir para o nefrologista? Sua pergunta foi maravilhosa. Uma das coisas que a gente não pode, né? Eu digo assim, quem faz pediatria geral precisa perguntar para a mãe o jato urinário da criança, principalmente os meninos. Né? Então, é aquela criança, você já abriu a fralda do seu filho, menino, não sei quantas vezes. Todo mundo levou um xixi na vida. Ou no consultório, ou em casa, ou vai abrir a fralda, trocar. Molha tudo, molha a cama, molha o bercinho. Então, como é o jato urinário do seu filho? Como é que ele urina? É um jato forte? Aquele jato que vai longe e molha tudo? Ele goteja a urina? É um jato entrecortado, né? Onde ele faz um esforço, faz um pouquinho de xixi. Isso basicamente no menino. Óbvio que a gente tem que perguntar da menina se enche fralda, quantas fraldas elas são trocadas por dia. O bebê, quando nasce, ela troca em torno de 10, 11 fraldas por dia. E é normal. À medida que ele vai crescendo, você passa a ter 8 fraldas, até chegar ali por volta de 1 ano a trocar uma média de 6 fraldas por dia. E isso é o padrão habitual de uma criança normal. Certo. Tá? Se eu tenho alguma outra coisa, aquele bebê que urina muito, que eu preciso, lá perto de 1 ano de vida, trocar milhares de fraldas, troco fralda à noite, molha 2, 3 fraldas, tem alguma coisa diferente. É aquele bebê que mesmo você dando água, ele está sempre ali com aquela salivazinha mais seca, eu posso ter alguma alteração renal. Então, o pediatra tem que ficar atento. E nos meninos, perguntar sempre pelo jato urinário. Quando você descobre, porque muitas vezes você não consegue visualizar essa alteração lá no ultrassom gestacional, mas a mãe chega, doutor, ele tem um esforço para fazer xixi. Ele faz força e quando faz xixi, é só um jatinho, pequenininho, curtinho. Molha longe? Não, não molha. Então, fica de olho nesse menino. Pede para fazer um ultrassom, porque ele pode ter uma válvula, tá? Essa válvula pode não ser completa, grande, que obstrua completamente essa saída desse xixi, mas tem uma válvula ali que vai estar machucando os rins lá em cima. A gente tem que lembrar que os rins, junto com todo o circuito dele, que são os ureteres, por onde drena o xixi até chegar à bexiga, tudo que acontece lá embaixo vai repercutir lá em cima. Tá? Eu tenho uma pressão fazendo compressão desses rins. Então, eu preciso saber como essa criança faz xixi. Certo? Certo. Interessante. Existem outras indicações também que eu acho que vale a pena. Assim, uma das que é muito pouco falado, pouca gente sabe, é que bebês podem fazer infecção urinária. Né? E muitas vezes sem sintomas, né? Até porque o bebê não fala, então ele não vai dizer que está com dor, né? Enfim. Então, muitas vezes, o único sinal é o bebê não ganhar peso, o bebê perder peso, né? Então, eu acho que outro fator importante é a infecção urinária, né, em bebês. E aí, com um detalhe só completando, geralmente bebês, aí você até pode falar melhor, você precisa investigar malformações renais quando o bebê tem infecção urinária. Exatamente. Né? As crianças, os bebês, os lactentes jovens, como a gente chama, aquele bebê que começa a ter, às vezes, uma febre sem sinal nenhum, localizatório, você examina, não tem nada, é irritado, chora, tem que investigar a infecção urinária. Até 3 meses, o ideal é, inclusive, que essa infecção ela seja tratada, dependendo de como esteja o estado geral, hospitalizado. Tá? O risco de sepse, da infecção generalizada, no recém-nascido e no lactente jovem é muito maior, né? É um bebê muito mais grave quando tem infecção urinária. À medida que vai crescendo, a criança já sinaliza, ela começa a ter realmente sintomas urinários. Mas os lactentes, as crianças até por volta de 1 ano de idade, os sintomas são mais gerais, como febre, mal-estar, não ganhar peso, tá? É muito isso que acontece nesse período. Tem ainda outras coisas que aí é importante, e aí você anda junto, o nefrologista anda junto com o pediatra, né? Porque muitas coisas é o próprio pediatra que vai sinalizar, que vai perceber. Aí está aí a importância da formação da pediatria, dele ter noção dessas doenças e dessas coisas que acontecem no rim. Existem umas doenças chamadas tubulopatias, que são doenças lá nos túbulos dos rins, que ela pode acontecer desde o bebê até o idoso. Tá? Elas podem ter quadros de abertura em qualquer momento. E o que é que a gente pode ver? Como é que você pode perceber? É o bebê que desidrata,
sem nenhum motivo, não teve perdas, não está com vômito, não está com diarreia. É aquele bebê que não ganha peso, que a fralda está sempre muito encharcada. Eu lembro de um caso que o Flávio mandou para a gente investigar no HU e a menininha era uma cistinose, tá? Que é uma doença super rara. São doenças raras que você pode fazer diagnóstico na infância, quando abrem na infância, ou só na idade adulta. Mas são tratáveis. São tratadas, mas se não tratadas, elas levam a baixa estatura, a doença renal crônica, tá? Então, elas precisam ser feitas diagnóstico quanto mais cedo, melhor, certo? Então, o pediatra tem que estar atento para isso. Criança que não ganha peso, criança que não cresce, né? Muitas vezes o paciente chega para o ortopedista porque a perninha é torta, já está renal crônico. Tá? Ele já tem rins que não funcionam. Então, ele já chega lá com uma coisa que é uma deformidade, mas uma deformidade já decorrente da doença crônica no rim. Que não foi percebida antes, né? Exatamente. É aquela criança que vai para o posto, trata anemia, não cresce. Aí quem vê encaminha para endócrino, tem que pedir uma função renal. É um exame barato, né? A creatinina principalmente. E faz esse exame e consegue fechar um diagnóstico, né? Um exame de sangue. Então, a gente precisa estar atento. Sangue na urina não é normal nunca, né? Nunca. Sangue na urina é outra coisa, que a gente chama de hematúria, né? Quando você tem sangue na urina, você tem uma gama de possibilidades. Na criança, você tem que pensar em infecção urinária, em cálculo, né? As pessoas acham que criança não tem cálculo sim. Achava que era só adulto mesmo, viu? Hoje em dia, mais do que nunca, a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas com cálculo. O cálculo ele pode ser geneticamente determinado, você tem algum distúrbio metabólico que propicie a formação de cálculo. O que a gente tem hoje em dia? Uma alimentação muito ruim, né? Os produtos industrializados, o custo deles hoje é muito mais barato. Então, o que a gente mais encontra nos consultórios, né, que chegam encaminhados para a gente? São as crianças hipertensas, obesas, né? Criança com calculose, que a gente não via tanto, né? Logo quando eu voltei da residência, já tem um bom tempo, a gente não via tanta criança hipertensa, nem obesa, quanto a gente vê hoje. Então, a obesidade hoje é um problema de saúde pública. E os pais precisam estar alerta e caminhar junto com o pediatra para tentar melhorar isso. Melhor coisa é não ter guloseima em casa. Então, o sal principalmente, eu estou só olhando essa bandejinha aqui, de novo, né? A jujubinha dela, coitado. Todo mundo que vem aqui fala mal da jujubinha dela. Então, e não é nem só a jujubinha, o amendoinzinho, o salgadinho. Então, isso tudo tem uma quantidade de sal muito grande. É o miojo, a salsicha, a linguiça, que é mais barato. Então, às vezes, acaba substituindo a proteína daquela família pelo custo. Sim. Né? Mas que a gente percebeu o quanto isso foi ruim para a saúde da população. Então, hoje eu tenho isso mais barato, ele é mais acessível, as pessoas compram mais, e aí começaram a surgir um monte de doenças que a gente não tinha nas crianças, né? Ou que a gente tinha por outras causas. Mas hoje a gente vê a obesidade como um risco para aumentar dano cardiovascular na idade adulta. É por isso tanto adulto obeso, jovem, infartando, é uma consequência disso tudo. Da mesma forma que eu não tinha ouvido falar que cálculo renal pudesse dar em criança, é comum também fazer a cirurgia, transplante renal em criança também? Também. Dependendo, aqui em Alagoas a gente não faz, né? O transplante pediátrico é extremamente difícil de fazer. Primeiro você pensa, quando a gente vai transplantar, o rim transplantado não vai para as costas, como muita gente acha. Ele fica na nossa região pélvica, tá? Então, você tem que ter um tamanho compatível. Essa semana mesmo, um doente que a gente dialisa lá na clínica, ele foi chamado e o rim não foi compatível pelo tamanho, era grande para ele. Ou seja, o paciente, o doador era compatível, mas o tamanho não. O tamanho não. Então, alguns estados já transplantam a criança entre 7 e 10 quilos. Né? Fortaleza, São Paulo, Rio Grande do Sul. Que fazem bem esses transplantes nesses pequenos. A maioria dos locais só acima de 10 quilos.
Então, mesmo que você tenha um bebê, você não tem condição técnica. As veias, as artérias são tudo muito pequenas. Então, você tem que fazer a ligadura disso aí para esse rim novo, né? Então, você tem que ter espaço para o rim e tem que ter as veinhas compatíveis para você ligar ali. Então, quanto menor, mais complicado para transplantar. No nosso estado não faz. As crianças que a gente acompanha aqui, uma parte vai para Recife, que é muito próximo, tem o IMIP, tem o pessoal do IMIP que transplanta, e do português, e tem o pessoal em São Paulo, né, onde a maioria, nós somos 4 nefropediatras assim, mais atuantes no momento. Existem mais 3 pessoas que não atuam mais tanto, mas assim, com atuação dentro de alguns hospitais, somos basicamente 4. E todas as crianças que a gente acompanha vão para esses lugares, né? Para ser transplantadas. Depois de transplantadas, eles voltam. A gente faz um segmento conjunto com o local que transplantou e eles ficam indo lá numa frequência pequena, né? No começo é bem maior. A cada mês, a cada 2 meses, e depois eles continuam seguindo com a gente aqui. Para ter acompanhamento, né? Para ter acompanhamento. É um acompanhamento para o resto da vida. Porque pode ter caso de rejeição? Pode. Eles, normalmente, quando eles transplantam, eles passam um tempo no local que transplantaram, 3, 4 meses. Se o transplante for tranquilo, não tiver nenhuma intercorrência, porque você já pode ter rejeição, inclusive, imediatamente após o transplante. Caramba. Vai depender do que a gente chama de doença de base. O que era que eu tinha de doença nessa criança quando ela transplantou? Então, quando você tem doenças imunológicas, tipo paciente com lúpus, que evoluiu ruim, um paciente com síndrome nefrótica, né? Às vezes a evolução é pior. É diferente de uma criança só com uma formação estrutural. Eu tinha um paciente que tinha a urina voltando para esses rins, que é o que a gente chama de refluxo. Ele fez um refluxo que não foi diagnosticado, virou um renal crônico ali por volta de 10 anos, foi transplantado. Né? A possibilidade de rejeição de imediato é bem menor. Tá? As doenças autoimunes, elas são mais complicadas. Eu queria... Não, pode perguntar. Eu queria que eu ia entrar justamente nesse tema agora, partir para esse lado, porque assim, as doenças renais não são só de nascimento, né? Exatamente. Tem muitas doenças adquiridas, seja inclusive por medicações, como a gente falou, que podem induzir, mas existem as doenças autoimunes, né? Que grosseiramente falando, é como se o corpo produzisse células para machucar o próprio corpo, né? Exatamente. Então, os rins talvez sejam um dos órgãos, se não mais prejudicado nisso, né? Porque são diversas doenças que, de uma certa maneira, acaba evoluindo com alteração renal. Então, explica um pouquinho pra gente o que é realmente essas doenças, o que são essas doenças autoimunes e o que pode levar, né? Então, algumas doenças, eu acho que você já ouviu falar em lúpus. Sim. Né? Lúpus era muito comum. Lúpus é doença muito de mulher jovem. Sim. Né? Já teve paciente lúpica com 2 anos de idade. Tá? Então, a gente percebe que essas doenças, elas podem surgir muito cedo. São doenças que muitas vezes começam com xixi com sangue. Então, quando a gente tem sangue na urina, a gente precisa determinar de onde ele vem. Ele tanto pode ser só do trato urinário, no cálculo, que não vai fazer muita alteração, né? Como ele pode ser lá de cima, do glomérulo. Então, aí a gente, nesse sangramento, você começa a investigar. Existem várias doenças, que poderia citar lúpus, a síndrome nefrótica, a doença de BG, que é uma doença que só tem sangramento. Todas essas doenças, elas vão fazer um acometimento renal em maior ou menor grau e que podem, inclusive, levar à doença renal crônica. Tá? A gente recebe muita criança, é aquela criança que incha. A criança é demasiada. Doutora, meu filho está inchando. Meu filho está inchando e a urina ficou escura. Existe uma outra doença chamada de GNDA, que pode ser, você tem um processo autoimune, né? E você tem deposição do que a gente chama de imunocomplexo. A urina começa a ficar escura, tipo cor de chá mate ou Coca-Cola. A criança fica demasiada, com a pressão alta. Essa sim a gente consegue acompanhar e ela evolui melhor. E você tem critérios de cura e a criança vai embora, seguir a vidinha dela, se for tudo bem. Certo. Mas até essa doença, ela pode evoluir com uma forma que a gente chama de rapidamente progressiva. Que é uma forma grave, onde se a gente não agir, esse paciente vira crônico em um curto tempo. A questão que as pessoas falam às vezes que, você está meio amarelado,
Isso tem a ver com o rim Não, com algum... o amarelo está muito relacionado com o fígado, com né? fígado, É icterícia. É icterícia. Que tem até no recém-nascido. Isso, que você muitos, pode né? ter aquela icterícia do Aham. recém-nascido por incompatibilidade ou mesmo fisiológica. Sim. Não, você pode até ter o amarelo por outras coisas. Por exemplo, o doente com leptospirose, ele vai lá, faz uns quadros, e você pode ter acometimento renal. Então, as doenças infecciosas, né? Certo. Elas podem acontecer e o rim ser acometido com isso. Vive só com o rim? Vive. Há uns 15, 20 anos a gente dizia que ele vive muito bem com o rim. E hoje a gente percebe que esse rim, ele cansa um pouco antes. A gente precisa pensar, eu posso ter até 740 mil glomérulos num indivíduo, entre os dois rins. Se eu tenho um rim só, esse rim ele vai aumentar, vou ficar bem, tá? Então, a gente recebe muito paciente, doutor, ele nasceu com um rim só, ou teve uma doença, ou nasceu com uma malformação, precisou tirar o rim. O que a gente faz com essa criança? É uma criança que precisa de acompanhamento para o resto da vida. Não só do pediatra, mas do nefrologista, tá? É uma criança que a gente vai precisar ter muito cuidado numa coisa básica, alimentação. É a criança que a gente vai abrir menos pacotes e descascar mais. Que é o que deveria ser para todas. Para todas. Né? Uhum. Então, quanto mais a gente descasca, é mais saudável. Então, é aquela mãe que vai ser orientada a não dar a sopinha de pote, o iogurte que querem dar logo nos primeiros meses de vida, o biscoito recheado, o salgadinho, é o refrigerante. Então, assim, quanto menos você colocar esse rim para trabalhar por conta disso, melhor. Outra coisa, o uso indiscriminado de anti-inflamatório como antitérmico. Então, normalmente, esses pacientes que seguem comigo, eu deixo cartinhas, oriento a família, se tiver alguma dúvida, entre em contato do que é que pode usar, do que é que não pode, vai viver bem. A gente precisa controlar, mas a gente sabe que é um rim que tende a fazer uma esclerose, né, que é envelhecer um pouco antes, porque ele está trabalhando sozinho, onde deveriam dois estar trabalhando. Então, ele envelhece um pouco antes. Mas se você tem uma vida saudável, você consegue se manter bem. E esse rim, ele aumenta, ele fica vicariante, como a gente chama. Ele é um rim que fica grande, maior do que um rim habitual. Felizmente, existem métodos de substituir o rim. Isso. Né? Explica pra gente quais são esses métodos e a partir de que idade se consegue fazer, pelo menos aqui em Maceió atualmente, né? Tá. Quando a gente fala de terapia renal substitutiva, né, ou diálise, como a maioria das pessoas conhecem, são métodos que já existem há muitos anos, né? Começaram com procedimentos muito arcaicos e hoje em dia a gente tem um procedimento extremamente refinado, com um cuidado muito maior, com um controle muito melhor, né? Então, os locais eles são mais supervisionados, existe uma vigilância. E a gente dispõe de 2 tipos de diálise. Uma diálise que é feita na barriga, né? Na verdade, a gente tem uma membrana chamada peritônio que recobre todo o abdômen da gente, né? Recobre os órgãos. Então, essa membrana, ela é dupla. É como se ela deslizasse. E você implanta um catéter ali dentro e ele sai. E essa membrana, ela é utilizada como o filtro. Então, o filtro da diálise peritoneal é esse peritônio. Tá? É muito utilizada em criança pequena, em adulto que a gente não consegue acesso vascular, em paciente que tem algum problema psiquiátrico, porque acaba que é mais confortável fazer em casa, tá? Você pode fazer, inclusive, à noite, você tem umas máquinas, umas home choice, que você põe em casa, liga, a família é que liga. Uhum. Então, tem um treinamento. E eles ligam a diálise, dialisam durante a noite, desliga e segue a vida durante o dia. Alguma das dificuldades é porque é um paciente com um catéter pendurado que não pode fazer uso de banho de imersão, tá? Então, piscina, praia, não dá, porque você pode contaminar, certo? Você fica com um extensor do lado de fora que é para você conectar. E o tipo mais comum, que eu acho que a maioria da população conhece, que é a hemodiálise, né? Hemodiálise em criança, a gente normalmente não consegue fazer. Não sei se vocês já viram aquelas fístulas que fazem no braço, que é por onde o paciente dialisa. Sim. Os adultos, hein? Tá, os adultos. Em criança também é possível você fazer na criança maior.
Existem, inclusive, umas pequenas próteses que chama de PTFE que você pode colocar, né, numa criança maior, mas o calibre do vaso realmente é o que dificulta. Mas existem uns catéteres, né, chamado catéter de longa permanência, que você coloca, faz um implante no centro cirúrgico, ele fica subcutâneo e a criança dialisa por ali até crescer e transplantar. Né? A meta da gente é que a criança não chegue. É por isso que é tão importante o diagnóstico precoce. Né? É que a criança não chegue a necessitar de diálise, que ela seja transplantada antes, que é o transplante pré-emptivo, como a gente fala. Né? Infelizmente, isso não é uma realidade nem no nosso estado, nem no Brasil. Né? Por falta de diagnóstico mesmo em muitas situações. E eu acho que nós já avançamos muito. Nossa, a gente vê tanta coisa, né? Rose, assim, a gente que acompanha a sua rotina vê que não é fácil ser nefrologista pediátrico, porque você lidar com muitos pacientes crônicos, né? Esses pacientes que ainda não estão em diálise, ou os que estão, mas que você tem que ficar ali o tempo todo em cima, porque a qualquer momento a gente vê. Lá no HU são os mesmos pacientes que sempre ficam internando, descompensando. São crianças que às vezes passam mais tempo no hospital do que em casa. Crianças de 9, 10, 11 anos que não sabem ler porque não tem a possibilidade de ir para a escola, porque passa muito tempo internado. Então, deve ser uma carga muito difícil para você. E fora que você ainda, né, não sei se todas fazem, mas você dá o seu telefone para as mães, para a grande maioria delas, então, o tempo todo. E ainda tem amigos pediátricos sem noção que ficam mandando mensagem para você, mesmo enquanto está viajando no exterior. Você não faz isso, né, Não, nunca fiz. Flávio? Mas um dia eu vou fazer, mas nunca fiz, não. Sabe? Aí, não é fácil, né, ter essa vida. Tem que ter muito amor e tem que escolher mesmo. Tem que gostar muito para estar nela, né? Foi uma escolha. Eu digo assim, que hoje a minha vida é bem mais confortável pelo fato de ter uma equipe. Então, assim, aqui eu tenho que citar as meninas, a Georgia, a Juliana, a Yara, que depois que elas voltaram, assim, não tem muito tempo que essas meninas voltaram para cá, tem mais ou menos uns 7 anos. Ou seja, o tempo anterior eu fiquei só. Então, a complexidade dos casos com quem você não tem que partilhar, você não consegue partilhar, né? Então, hoje, essa carga ela é mais dividida. Né? Hoje a gente consegue fazer um trabalho, Flávio, eu acho que foi o primeiro catéter que a gente passou no HGE, o Flávio estava junto comigo. Então, era um local onde a gente não se conseguia. Eu dava muita assistência para os amigos, porque eu não tinha como assumir um serviço sozinha. E hoje a gente consegue ajustar a vida de muitas crianças. Elas passaram a não morrer. Né? São crianças graves que hoje a gente consegue dialisar na beira do leito, da UTI. O único hospital que a gente consegue dar assistência e que tem nefrologista pediátrico todos os dias se chama HGE. Então, a gente já teve paciente da rede privada que não tinha condição de fazer na rede privada e ele foi para lá, para o SUS. E é onde ele consegue ser assistido. Tá? A gente consegue se dividir. Hoje tem algumas instituições, o HU, onde eu fico, lá eu realmente não fico só, né? Eu dou assistência lá, junto com os colegas, estou lá 2 ou 3 vezes por semana, o resto a gente eu vou tentando ajustar as coisas com os meninos, e as meninas no Hospital da Criança, né? E nós 4 no HGE. Então, todo paciente grave com injúria renal aguda, que é o termo que a gente usa hoje, né? A lesão renal aguda, a gente manda para o HGE, faz diálise, ele estabiliza, tria e dali a gente vê qual vai ser o melhor destino para ele. Tá? Então, hoje é um pouco menos árduo, Flávio, porque eu tenho com quem partilhar esse momento, tá? Esse tempo. Né? Mas não deixa de ser difícil, porque, Áurea, a gente ainda tem muita dificuldade técnica, sim. Os materiais são muito caros. Então, as clínicas de diálise, na maioria das vezes, têm dificuldade por não ter um nefrologista para um suporte. Certo. Né? E, fora isso, o material é muito caro. E o SUS não cobre tudo. O custo de um doente desse é muito caro. Para você ter uma ideia, um catéter desse, um PERM, um catéter de longa permanência, ele é quase R$3.000. Então, você, além disso, o serviço precisa Agora, anestesista, o centro cirúrgico, o centro cirúrgico, o cirurgião passar... vascular, né? Às vezes a gente consegue passar alguns no hospital universitário, a cirurgia pediátrica, né? Tem ajudado nisso também. A gente tem bons cirurgiões pediátricos que são parceiros de trabalho também.
Mas é muito difícil por conta disso, as nossas limitações. E as limitações de a gente não conseguir, às vezes, bons exames no serviço público, principalmente o pessoal mais pobre tem muita dificuldade. Imagino, viu? Né? A dificuldade. A gente está chegando no nosso final do episódio, mas pode parecer uma pergunta tola, mas que talvez algumas pessoas que vão estar assistindo talvez não saibam exatamente, se a gente fosse falar da forma mais fácil de entendimento, né? A principal função aí dos rins no nosso corpo. E todas as dicas que você já deu aqui ao longo da nossa conversa, mas essa sua fala aí no final, né, da gente ver aí que o quanto é caro, o quanto é difícil o tratamento, o quanto é doloroso, seja em recém-nascido, seja em criança, seja em adulto. Acho que a pessoa que vive ali tendo que fazer hemodiálise, né, tendo que fazer tudo isso, isso é doloroso. E quantas vezes estamos saudáveis em casa e estamos sobrecarregando os nossos rins. Exatamente. Porque não sabemos como evitar isso. Então, se a gente pudesse terminar esse episódio de hoje com isso, é a principal função que o rim tem no nosso organismo e como que a gente pode protegê-lo para que ele consiga trabalhar tranquilo. Então, a principal função do rim é a filtração. É você conseguir manter o seu organismo limpo, digamos assim. Então, na nossa urina não é só água. Então, tudo que eu consigo metabolizar, é uma medicação que a gente toma, é o sal em excesso que a gente come, tudo isso o rim vai filtrar. Então, é o filtro do nosso organismo. Se eu não protejo esse filtro, né, eu começo a ingerir, quanto mais cedo, pior, alimentos industrializados, refrigerantes, os sucos. Mas eu dou aquele biscoitinho, doutora. É tão tranquilo, um biscoitinho Maria, mas o que é que tem? Então, do ponto de vista nutricional, uma alimentação saudável, ela leva a uma longevidade do rim, tá? E isso a gente precisa começar na infância. Então, arrumando o paladar da criança enquanto ela é pequena. Quanto menos a gente oferece esses aditivos todos, quanto mais a gente expõe a criança a alimentos saudáveis, melhor vai ser esse paladar dela. Então, se eu pudesse deixar alguma coisa aqui para que as pessoas entendam, alimentem de forma saudável o seu filho, tá? E exercício físico. Exercício físico é uma coisa que a gente precisa inserir na vida do filho desde os primeiros anos de vida. Tá? Já o bebê nadando mesmo, coloca o bebê na natação para aprender a nadar, primeiro por segurança e pelos riscos do bebê cair numa piscina, mas para atividade física a vida toda. Quanto mais você se mantém saudável, menor o risco de hipertensão, menor o risco de obesidade. Então, alimentação saudável e prática de atividade física. E beber água. Beber água e não se automedicar também. Não usar anti-inflamatório como antitérmico. Anti-inflamatório é anti-inflamatório, né? Então, mesolida, ibuprofeno, profenide, todas essas drogas, elas têm um poder lesivo nesse rim. Principalmente se você faz uso contínuo. Então, hoje o que a gente vê, as pessoas trocando antitérmico, a dipirona ou paracetamol, por anti-inflamatório. Então, isso é uma coisa que a gente não deve fazer. Tá vendo, pessoal? Temos que nos cuidar, né? E cuidar dos nossos, né, doutor Flávio? Com certeza absoluta. Vamos se cuidar, vamos prestar atenção. Só reforçando aqui, Rose, que ao contrário de adulto, hipertensão arterial na infância, os rins têm uma importância, dependendo da faixa etária, principalmente nos menores, é a principal, né? É a principal causa. Na diferente infância... de adulto, totalmente diferente de adulto. Você pega uma criança no consultório que tem hipertensão, já pode pensar, nem cardiologista, já manda para o nefro, porque a chance de ter alguma coisa associada. Algum dano renal aí, né? A causa, muitas vezes, é o rim. E muitas vezes foi iniciada lá na gestação. E a hipertensão renal piora os rins. Né? Então, você tem um rim que tem alguma má formação, vai ter o aumento da pressão arterial. E essa pressão alta vai... Então, vira um ciclo vicioso. Vira um ciclo vicioso. Então, precisamos estar atentos às nossas crianças, né? O pediatra e a família, né? Então, cobrar, né? A família tem que andar junto com o pediatra.
Porque essa fase da introdução alimentar é onde você vai mudar a vida do seu filho. Não só o sal, o açúcar também, né? O açúcar também. Então, um trabalho desgraçado para manter o nosso sangue O nosso perfeitinho. sangue limpinho. É. O nosso né? sangue limpinho. E ele que Né? lute. E ele que lute, E ele né? que É. Eu confesso que eu nunca tinha parado para pensar, até no falecimento do meu pai, na importância dos órgãos, sejam eles isolados, sejam eles, óbvio, que todo mundo trabalha ali Sim. unido E junto, sim, né? sim. E aí meu pai já estava na UTI já há 4 dias, e no 5º dia, aí o médico do plantão chamou meu sobrinho, que é médico, aí mostrou, né, todos os exames que tinham feitos, e aí foi vendo lá, que é, não sei o nome, mas o rim já estava, tipo, paralisando, né? Uhum. E aí o meu sobrinho chamou a gente e disse, "Ó, agora é esperar, porque é a sinalização aqui de que pode vir a óbito, porque o rim já está paralisando, né? Já era um paciente de UTI, enfim, 78 anos. É porque a gente é muito acostumado, assim, a ver idoso, né? Isso. E ver idoso fazendo hemodiálise. Quando a gente vê uma criança, Dói, né? dói, chocante, muda mais a vida da criança, né? Perde boa parte da infância mesmo, né? Mas a criança é engraçado, porque dentro da possibilidade dela, ela dá um jeito de ser feliz, de se divertir, mas é... É pesado. É pesado, né? é pesado. É uma especialidade que não é fácil, não. Eu E tiro o hoje, chapéu. não só os adultos, mas as crianças dialisam muito dentro da UTI. Porque como a gente conseguiu melhorar ao longo dos anos a assistência ao paciente criticamente grave, né? Esses pacientes, eles não morrem. É. Então, a mortalidade deles foi diminuindo à medida que você foi melhorando a assistência. E aí chega a injúria renal aguda, onde você precisa intervir com diálise para tentar recuperar esse doente, né? Num quadro de sepse mesmo. E ele fecha esse rim, às vezes a gente dialisa, e isso é um ponto para ajudar na melhora desse doente. Melhora, né? Exatamente. Gente, saí daqui hoje muito esclarecida de um monte de coisa, aprendi um monte de coisa. Não vou colocar mais isso aqui. Você começa a trazer umas frutinhas. Colocar umas frutinhas Botar um aqui, kiwi, um uma kiwi, laranja, laranja, morango, né? Uns negocinhos assim é melhor, Então, viu, doutor isso tem Flávio? que ser a exceção, Sim. né? É. Isso tem que ser a exceção. Não pode Acho que a ser gente todo teria dia. assunto aqui para falar uns 3 dias. Nossa. Não tenha dúvida disso. meu amigo. Os três- Então os 3 dias. Os 3 dias. Mas é importante que as pessoas estejam atentas. É o olhar atento para as crianças, né? Pra tudo. Parabéns pela sua profissão, pela profissional que você é. Né? Obrigada. E obrigada por ter vindo e por Só ter nos agradecimento, ajudado, né? Muito, muito obrigado, Rose, por você. Você é fera, você sabe a admiração que eu Obrigada, tenho por você. Flávio. É um prazer compartilhar o plantão com essa pessoa, né? E realmente não tem espaço, que a gente fala muito. Fala Fala muito, demais, né? demais. Demais. Confusão É uma danada. confusão. Alguém precisa mandar a gente parar. Coitada das enfermeiras, né? Oh! Olha, muito obrigada por você que assistiu mais esse episódio aqui do KidCast. Hoje, com a doutora Rose aqui e com ele, doutor Flávio, meu companheiro de todos os episódios. Até o próximo. Não, Tchau, peraí. tchau. Compartilha. Não Esse esqueça, recado não. Tem É que porque dar, é minha gente. seu. Pelo Vai lá. amor de Deus, Vamos lá. compartilha, curta, comenta, dá joinha, faz tudo aí pela gente, pelo amor de Deus. Aciona o sininho para você ficar recebendo Segue o notificação. canal. Segue o canal, vai passar a rede social do Dr. Flávio aqui. Doutora Rose tem rede social também? Tem Instagram? sim. Vai passar a rede social dela aqui na tela e você segue todo mundo para ficar sempre muito bem informado. O nosso foco é sempre aqui cuidar da sua saúde, trazer assuntos relevantes para te ajudar, nos ajudar. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, tchau. Tchau.